Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui, pessoal, vai ser um adendo ao vídeo de ontem. Ontem eu estava com visita aqui em casa, resolvendo os pepinos. Não deu para fazer muito legal o vídeo, tá? Eu acabei não chegando no ponto principal, que eu queria chegar sobre a questão de Asclépio, o deus da cura do mundo grego, né? E nem eu falei no vídeo anterior, as pessoas realmente acreditavam que Asclépio curava, tanto que o culto dele perdurou um bom tempo, e as pessoas faziam oferenda até de partes do corpo em pedra ou gesso, em agradecimento dessas curas. Aí a questão que eu queria chegar nessa história de Asclépio é a seguinte: imagina então se um cristão vivesse naquela época. Será que ele acreditaria, sem ser cristão, é claro, se ele fosse vivesse naquela época, um cristão de hoje, mas não fosse cristão naquela época, fosse um grego, será que ele acreditaria em Asclépio da mesma forma que o cristão de hoje acredita em Jesus, por causa das curas? Olha, eu fui curado, eu estava com uma enfermidade, Asclépio me curou. Será que ele ia fazer proselitismo e pregar Asclépio para as outras pessoas da mesma forma como um cristão hoje faz com Jesus? Outro detalhe interessante, Asclépio, ele também segundo a lendinha dele, ele ressuscitava mortos, tá? Então ele já fazia curas e ressurreições bem antes de Cristo. Será que os cristãos daquela época, se não fossem cristãos, fossem cidadãos gregos, eles também acreditariam da mesma forma que eles acreditam que Jesus fez curas e milagres? São algumas questões interessantes, né, pessoal? Um dos pais da igreja mais antigo, Clemente, ele escreve na sua epístola que os primeiros cristãos, os primeiros que estavam se convertendo ao cristianismo, eles eram acusados de ateísmo e por isso sofreram até algum tipo de perseguição, porque eles não acreditavam nos deuses romanos. Mas será que um cristão hoje, moderno, que acredita na Bíblia, em Jesus, curas, ressurreições, tudo aquilo como sagrado, será que se ele tivesse naquela época, ele seria um dos que seria acusado de ateísmo? Ou ele continuaria defendendo Asclépio e as curas e ressurreições de Asclépio? Vocês estão entendendo? Porque esse comportamento que nós vemos hoje, pessoal, dos cristãos, é muito idêntico ao comportamento dos helênicos daquela época, do primeiro século, desde antes do primeiro século, né? Mas vamos situar ali meados do primeiro século. Eram pessoas que defendiam tanto a crença nos deuses gregos, que era capaz até de acusar os outros de ateísmo, se não acreditasse naqueles deuses gregos. É parecido com o que acontece hoje. Por exemplo, quando eu posto algum vídeo aqui no canal que eu falo que tal passagem da Bíblia é uma farsa, ou que não é real, ou que é um acréscimo, ou que é até impossível de ter acontecido, vários cristãos vêm aqui me chamar de ateu. Já notaram isso? Ah, você é um ateu, Ronaldo, você não entende as coisas espirituais. E eu não sou ateu, tá? Para deixar claro. A mesma coisa naquela época. Quando alguém questionava as curas de Asclépio ou dos outros deuses gregos, também eram chamados de ateus. Ah, esse cara é um ateu, que ele não acredita no nosso deus Asclépio. Vocês notaram que o padrão é basicamente parecido? E aí fica essa questão, né? Se curas e milagres provam alguma coisa, eu também não mencionei no outro vídeo, mas teve até um rapaz que comentou aqui, então nós teremos que aceitar todas as crenças. Porque em todas as religiões você vai ter relatos, depoimentos, de pessoas que tiveram algum tipo de cura de uma forma sobrenatural. Você vai ter isso no hinduísmo, você vai ter isso no budismo, no judaísmo, no islamismo, no shintoísmo, etc, etc, etc. Porque isso não é exclusivo dos cristãos. Pode ser uma coisa sobrenatural, aí vai da crença de cada um. Pode ser uma coisa psicológica do próprio ser humano. Eu até respondi aqui com uma pessoa que pode ser o efeito nocebo. Assim como tem o efeito placebo, tem o efeito nocebo. Placebo é quando a pessoa não está doente, mas acredita que está e começa a desenvolver os sintomas da doença. E nocebo é o contrário, é quando a pessoa acredita que está curada e a pessoa começa a se recuperar só por acreditar que está curada. Tanto que a medicina até hoje usa isso daí, placebo e nocebo. Será que não era isso que se atribuem essas curas? Outro detalhe interessante, por que a maioria dessas curas são acompanhadas de médicos? Por exemplo, às vezes o cara vai na igreja pedir uma cura para Jesus, sei lá, para um câncer, mas ele continua fazendo a quimioterapia, que é certo. Mas por que ele atribui à igreja a cura e não à medicina tradicional? Não é uma questão meio curiosa? Porque se a pessoa está num processo tomando algum tipo de medicamento, é óbvio que o medicamento vai combater aquela doença. Ah, Ronaldo, mas a fé ajuda a pessoa, segundo estudos. Não tem nada contra a pessoa ter fé para combater uma doença. Mas não quer dizer que foi a fé que curou a pessoa. A fé foi só uma ajuda emocional naquele momento em que a pessoa estava com uma enfermidade. Tá bom? E mais um último detalhe que eu queria abordar aqui, além dessa questão de medicamento, teve uma pessoa que comentou aqui, um rapaz, né? E como é que você explica então as curas de amputados, aleijados, cegos, etc. Eu sinceramente nunca vi esse tipo de cura em igrejas, tá? Sendo bem honesto. Se alguém tiver algum relato aí, eu acho que até eu ia aceitar de tão sobrenatural que é. Alguém já viu um aleijado voltar a andar só pelo poder da fé? Eu até mencionei isso naquele vídeo, né, que eu mostrei da Marília Gabriel, aquela senadora que é tetraplégica.
que ela está usando um exoesqueleto, né, para voltar a andar. Agora, eu nunca vi numa igreja uma pessoa tetraplégica, essa palavra é quase um trava-língua, uma pessoa com deficiência física voltar a andar. Nunca vi um cego voltar a enxergar. Nunca vi uma pessoa com a mão amputada nascer de novo. Nesse rapaz perguntou da mão amputada. Vocês já viram alguém com uma mão amputada e numa igreja essa mão nascer de novo? Porque os milagres que nós vemos nas igrejas, ou nesses, como no caso de Asclepio, desses deuses do mundo antigo, são curas de doenças leves. Às vezes é uma depressão, às vezes é um problema de pressão, às vezes é um problema de diabetes, às vezes é um probleminha, sei lá, gastrointestinal. Não são coisas tão graves assim que exigiriam uma coisa muito miraculosa. Entendeu? Por exemplo, um problema de pressão. A pressão pode ser regulada dependendo do humor da pessoa. A diabetes pode variar dependendo do humor da pessoa, etc. Agora, coisas mais sérias, como deficiências ou enfermidades físicas, sinceramente eu nunca vi. E aí fica essa questão, né? Será que são realmente curas? Ou tudo não passa praticamente de uma ressignificação de um ritual do mundo antigo, do ritual helênico? Nós já vimos aqui naquele vídeo que eu mostrei para vocês, né, que a história de Jesus tem vários pontos em comum, né, com os mitos gregos, né? Hércules, Esculápio, Hermes, que era o velho e o bom pastor, e tantos outros personagens gregos. Será então que o cristianismo só não reinventou o helenismo grego-romano? Que é uma religião que já estava talvez podendo entrar em decadência? Os romanos já estavam começando a perceber que aquelas religiões, aqueles deuses, Afrodite, Poseidon, Hermes, etc., não eram deuses. E aí a religião começa a entrar em decadência, e aí surge a necessidade de ter algo que ressignifique e supra aquela religião. Fica aí para reflexão de todos, tá bom? Quem puder dar um like aí no vídeo, isso vai ajudar a aumentar o alcance e a atividade. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.